Ouvir esta obra é compreender a urgência do programa de Deus em relação a Israel, à Igreja e aos gentios. Volume 8. O rapto da Igreja. As bodas do Cordeiro. A grande tribulação. Quando ocorrerá o rapto da Igreja? Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Deixando de lado as interpretações distorcidas de alguns grupos sectários que têm marcado o retorno de Cristo para 1843, 1844, 1914, 1975, etc., há pelo menos 3 datas mais recentes indicadas por evangélicos nas quais Jesus deveria ter já arrebatado a igreja. Cada uma dessas 3 datas se relaciona com um diferente país: Estados Unidos, Coreia do Sul e Brasil. A primeira data indicada para o arrebatamento da igreja teve como ponto de partida 1948, ano da independência política de Israel. Somando-se a essa data os 40 anos de uma geração, chega-se a 1988 como o ano do estabelecimento do milênio. Como a igreja é arrebatada 7 anos antes, Jesus deveria tê-la buscado em 1981. A segunda data, indicada por um profeta sul-coreano que fundou a Missão Taberá, seguiu o mesmo esquema, mas com a diferença de que uma geração não seria de 40, mas de 51 anos, resultado obtido pela divisão do período que vai de Abraão a José pelas 42 gerações, conforme registra Mateus na genealogia de Jesus. Segundo esses cálculos, Jesus deveria ter arrebatado a igreja em 1992. A terceira data foi indicada por alguns brasileiros que partiram não da independência de Israel, mas da tomada de Jerusalém pelos judeus na Guerra Relâmpago em 1967. Assim, 1967 mais 40 anos é igual a 2007. Menos 7 anos, Jesus deveria ter levado a igreja no ano 2000. Nunca fiz cálculos para o rapto da igreja por perceber claramente nas Escrituras que não nos cabe saber a data, embora seja nosso dever saber a época mediante os sinais que o próprio Senhor Jesus nos deixou. Sem indicar data, a Bíblia, entretanto, dá algumas diretrizes acerca da época em que ocorrerá o arrebatamento. Em primeiro lugar, o rapto acontecerá quando for meia-noite. Não podemos saber o dia e a hora em que ocorrerá o arrebatamento da igreja, mas podemos conhecer a sua época. Quando Jesus disse, mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saí ao seu encontro, Mateus 25:6, ele estava se referindo ao final do dia da graça, que ocorre à meia-noite. Essa meia-noite pode significar também a noite do materialismo, do terrorismo, da apostasia e da era nuclear. O poderio armamentista acumulado pelas nações hoje é capaz de destruir toda a humanidade 27 vezes. Em segundo lugar, quando chegar a plenitude dos gentios. Romanos 11:25 afirma, irmãos, não quero que ignorem este mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue a plenitude dos gentios. Creio que o apóstolo falava da igreja, formada na sua maioria por povos não judeus. Deus sabe quantas pessoas hão de compor a igreja e no momento em que se converter o último gentio, então ocorrerá o arrebatamento. Em terceiro lugar, quando findar o dia da graça. Lemos em Salmo 118, versículo 24, este é o dia em que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemos neste dia. Quando foi que o Senhor inaugurou esse dia de regozijo e de alegria? Justamente após a rejeição do Messias por parte de Israel, como claramente mostra o contexto deste salmo.
A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Versículos 22 e 23. Em quarto lugar, o arrebatamento ocorrerá no começo dos sinais. Muita gente acha que todos os sinais preditos para a volta de Jesus devem ocorrer primeiro, mas em relação à nossa redenção no rápido, as palavras de Jesus são muito claras. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Lucas 21, 28. Todo o contexto do sermão profético mostra que haveriam de ocorrer grandes sinais, terremotos, fomes e pestes em diversos lugares. Lucas 21:11 diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Entre esses sinais dos tempos, poderíamos mencionar o homem na lua, os transplantes de órgãos humanos, objetos voadores não identificados, a pregação do evangelho em todo o mundo, a Bíblia traduzida em mais de 2.300 línguas e dialetos. Em quinto lugar, o rapto ocorrerá quando a figueira frutificar. No lindo poema profético de Cantares, capítulo 2, versículo 13, nós lemos: a figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Em Lucas 21, 29 e 30, Jesus nos diz: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. A figueira é tipo de Israel, que já tem dado os seus frutos como nação. O que mais impressiona o turista que visita Israel é ver a febre de trabalho por todo o país, construindo rodovias e cidades e cultivando o deserto. Literalmente, a profecia de que o deserto haveria de florescer está plenamente cumprida. As vinhas em flor podem indicar a igreja evangélica na sua multiplicidade, testificando de Jesus em todas as partes do mundo e exalando o seu aroma, o bom cheiro de Cristo. Em sexto e último lugar, o rapto poderá ocorrer a qualquer momento. Marcos 13, 35 a 37 diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos: vigiem. Lemos também em Apocalipse 22:12: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Propósitos do rapto. O primeiro propósito do arrebatamento será revivificar os mortos em Cristo. Todos os crentes fiéis serão ressuscitados por ocasião do arrebatamento. É o que a Bíblia claramente ensina em 1 aos Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis. O mesmo apóstolo Paulo afirma em 1 aos Tessalonicenses 4,16: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O grande brado será o grito de guerra de Cristo contra a morte, que haverá de entregar os seus mortos. A voz do arcanjo indica que será um sinal para Israel, pois a Bíblia sempre menciona esse ser angelical em conexão com os israelitas. A partir do momento do rapto, Deus volta a tratar com o povo judeu da mesma maneira como fazia antes do dia da graça. Terá início a última semana de anos para Israel.
O ressoar da trombeta de Deus, por sua vez, relaciona-se com a reunião final e eterna do povo de Deus. Portanto, a trombeta relacionada com o arrebatamento da igreja nada tem que ver com as trombetas de juízo descritas em Apocalipse. O contexto das cartas de Paulo é de reunião dos salvos com o seu Salvador. No Antigo Testamento, as trombetas soavam para convocar o povo de Deus para o culto ou para a defesa militar. Neemias 4:20 é um bom exemplo. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. A última trombeta significa, assim, a nossa eterna reunião com Cristo. O segundo propósito do arrebatamento será transformar os nossos corpos. Imediatamente após a ressurreição dos que dormiram em Cristo, os cristãos que estiverem vivos não provarão a morte, mas serão transformados e transladados juntamente com os que tiverem sido ressuscitados. A Bíblia ensina isso com clareza em 1 Coríntios 15:52 e 2 Tessalonicenses 4:17. Esta última passagem afirma: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Deixemos que a Bíblia fale por si mesma a esse respeito. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13, 9-12. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. 1 Coríntios 15, 49, 53 e 54. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. 1 João 3:2. A ciência afirma que a nossa vitalidade culmina aos 16 anos. A nossa visão começa a falhar aos 19 anos. E a nossa audição vai diminuindo a partir dos 21 anos. É verdade que começamos a morrer no dia em que nascemos, mas este corpo corruptível e mortal será revestido do novo corpo incorruptível e imortal. O terceiro propósito do arrebatamento será a revelação de Cristo. Jesus orou para que um dia pudéssemos ver a sua plena glória, que ele, na verdade, nunca pôde revelar aqui na terra. Eis as suas palavras: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. João 17, 24. O quarto propósito do arrebatamento será o de livrar-nos da tribulação. A igreja não passará pelo período da grande tribulação. Cito aqui duas passagens bíblicas, uma do Antigo Testamento e outra do Novo. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará a luz a seus mortos. Vá, meu povo,
Entre em seus quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento até que tenha passado a ira dele. Isaías 26, 19 e 20. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Note a expressão, até que tenha passado a ira dele. E note também o contexto de ressurreição dos mortos na passagem de Isaías. O quinto propósito do arrebatamento é o de nos levar ao encontro do Senhor nos ares e à casa do Pai. São conhecidíssimas as consoladoras palavras de Jesus aos seus discípulos em João 14:3. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O Salmo 24 tem sido considerado como uma descrição de como foi a entrada triunfal de Jesus no céu após a sua ascensão e de como será a sua futura entrada com a igreja. Note a diferença entre as duas entradas. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. A expressão, o Senhor valente nas guerras, aponta para a primeira entrada. Depois vem o segundo cântico, versículos 9 e 10. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Como o Senhor dos Exércitos, Jesus não entra só, mas acompanhado dos milhões que ele comprou com o seu sangue precioso. O sexto propósito do arrebatamento será a revelação da face de Deus. Ver a face de Deus será o mais elevado de todos os privilégios. Jesus disse que são bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5:8. O apóstolo Paulo, ao tratar das nossas presentes limitações, fala do novo corpo que cada cristão receberá por ocasião da ressurreição ou do arrebatamento e afirma, então conhecerei plenamente. 1 Coríntios 13:12. E finalmente, em Apocalipse 22, 3 e 4, lemos que ali no céu já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. As bodas do Cordeiro. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Quando Jesus, ao instituir o memorial da ceia, disse que daquela hora em diante ele não beberia do fruto da videira até ao dia em que eu beberia com os discípulos na casa do Pai, Mateus 26, 29, ele estava se referindo ao mesmo evento futuro descrito por João como o casamento do Cordeiro. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Apocalipse 19, 7 e 9. A tipologia do Antigo Testamento é rica em relação aos eventos futuros. Salientamos aqui os seguintes pontos. Primeiro, os pais não casavam seus filhos com estranhos. Abraão, um tipo de Deus Pai, fez que seu mordomo Eliezer, um tipo do Espírito Santo,
fizesse um juramento solene de que não tomaria mulher estrangeira para Isaque, um tipo de Cristo, mas a buscaria dentre os familiares de seu senhor na Mesopotâmia, Gênesis 24, 2 e 3. Mais adiante, Isaque chamou a Jacó, o abençoou e ordenou-lhe que não tomasse para si mulher entre as filhas de Canaã, mas que fosse a Padã-Arã, à casa de seu avô materno Betuel, e de lá tomasse uma mulher dentre as filhas de seu tio Labão. Gênesis 28, 1 e 2. Há diversos outros exemplos na Bíblia mostrando tipologicamente que a igreja é constituída de pessoas que se tornaram membros da família de Deus mediante um novo nascimento. Jesus disse a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus nem entrar nele se não nascer de novo. João 3, versículos 3 e 5. Em segundo lugar, os namorados ficavam noivos antes do casamento. Afirma a Bíblia que os oficiais do exército deveriam dizer aos soldados: há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro se case com ela. Deuteronômio 20, versículo 7. Lemos em Mateus que Maria estava prometida em casamento a José quando, antes que se unissem pelo casamento, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus 1,18. Da mesma maneira está a igreja hoje prometida em casamento a Jesus como sua noiva, aguardando ansiosa a chegada de seu noivo celestial, como corretamente traduz a NVI em Mateus 25, 5 e 6 e Apocalipse 19, 7. Em terceiro lugar, os noivos casavam-se jovens. O profeta Joel revela que nos tempos do Antigo Testamento, os noivos casavam-se ainda jovens. Pranteiem como uma virgem em vestes de luto que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. Joel 1,8. Em o Novo Testamento, o apóstolo Paulo afirma que Jesus vai apresentar a igreja a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5, 27. Sei de um caso em que uma irmã contava ao seu pastor a experiência de ter sido levada ao céu em sonho. Depois de ter visto lá na glória os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, todos bem idosos e apoiando-se em seu cajado, ela ia continuar a narrativa quando o pastor a interrompeu, dizendo: desculpe, irmã, a senhora não esteve no céu, mas sim no asilo de velhos. No gabinete pastoral de um colega meu, missionário em Montreal, Canadá, vi um quadro que chamou a minha atenção para essa verdade bíblica de que a igreja é sempre jovem e de que a velhice não entra no céu. O quadro mostrava um aposento simples, uma rústica cama de solteiro e deitada nela uma senhora idosa, bem enrugada, cabelos escassos e em desalinho, aparentemente em estado terminal. Na mesinha de cabeceira estava um copo com as dentaduras postiças da anciã. À esquerda da cama, tomando o pulso da anciã, estava um médico, cabisbaixo, indicando que a enferma acabara de passar para a eternidade. Do outro lado da cama, familiares chorosos se abraçam, demonstrando o quanto a falecida era amada por todos. Esta fora a cena que percebi à primeira vista, mas o artista pintou levemente sobre a velhinha os traços de uma linda jovem que se erguia, braços levantados, cabelos belos e longos, dentes alvos e perfeitos, olhos brilhantes e voltados para o alto, sorrindo. Levantei então os olhos e percebi, à altura do teto, os traços leves de um formoso ser angelical, braços estendidos em direção à jovem. O pintor havia conseguido expressar em um só panorama a dor da separação e a alegria cristã de deixar este vale de lágrimas e descansar nos braços do Salvador. E mais,
abriu os meus olhos para a verdade bíblica de que o envelhecimento é uma doença que não vai existir no céu. Chegaremos lá no melhor da nossa juventude. Em quarto lugar, o casamento era realizado com grande alegria. Em Jeremias 33:11, a Bíblia fala da voz de gozo, da voz de alegria, da voz do noivo e da noiva. João Batista falou dessa alegria em João 3:29. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. No casamento de Jacó, diz a Bíblia, que Labão reuniu todos os homens daquele lugar e fez um banquete. Gênesis 29:22. Em quinto lugar, o casamento era celebrado durante 7 dias. Tanto no caso de Jacó, Gênesis 29:27, como no de Sansão, a festa nupcial durou 1 semana. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhes Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa. Juízes 14, 12 e 17. Note a conexão entre os 7 dias das bodas e os 7 anos de tribulação. Características da noiva de Cristo. A igreja é virgem. No Antigo Testamento, a virgindade em sentido figurado indicava a fidelidade de Israel ao seu marido, Deus. A adoração de qualquer outro Deus significava adultério espiritual. Em o Novo Testamento permanece o mesmo sentido. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura, segundo aos Coríntios 11, 2. A igreja é gloriosa. Na carta aos Efésios 5:27, o apóstolo Paulo nos dá alguns traços da noiva que Jesus apresentará a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A glória da igreja está em ser ela hoje o templo do Espírito Santo na terra e também em seus privilégios futuros. Como corpo de Cristo, Efésios 1:23, a igreja experimenta a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Partilhará da glorificação de Cristo, Romanos 8:30, e aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Segundo Efésios 5:27, a igreja não tem mancha, isto é, contaminação, nem ruga. Ela está sempre renovada, é sempre jovem, é santa, separada do mundo, habitação do Espírito Santo, é inculpável com ausência de defeitos morais. A igreja recebe presentes antes das bodas. Abraão, Isaque, Eliezer e Rebeca, como tipos respectivos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a Igreja, constituem lições preciosas para nós hoje, como povo de Deus. O Pai envia o Espírito Santo ao mundo a fim de preparar e levar uma noiva para seu Filho Jesus. O Espírito Santo, vindo a este mundo com tal finalidade, dá à noiva joias de ouro e de prata e vestidos. Gênesis 24:53. O ouro fala de glória e realeza, pois a igreja reinará com Cristo em glória. A prata significa resgate, por isso o ciclo do santuário, destinado ao resgate dos alistados, era de prata. Os vestidos indicam sempre a justiça divina com a qual somos justificados diante dele e podem indicar as vestes de salvação e de louvor de que fala o capítulo 61 de Isaías. Em o Novo Testamento, diz a Bíblia que é o Espírito Santo quem dá dons à igreja. 1 Coríntios 12, 4. A igreja recebe uma ama. Gênesis 24:59. O mesmo Espírito Santo representado no Eliezer,
que prepara e leva a noiva, está representado também na ama. Jesus falou do Espírito Santo como a ama da igreja. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. João 14, 16 a 18. A igreja ficará à direita do noivo. Assim como o filho está assentado à direita do pai, assim também a igreja ocupará o seu lugar à direita do noivo Jesus. A figura está no Salmo 45, 9. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Finalmente, a igreja se esquece da casa de seu pai. Se pudéssemos nos lembrar de todas as coisas tristes deste mundo, dos parentes e amigos não salvos, o céu deixaria de ser céu. Por isso a Bíblia afirma acerca da noiva: ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos, esqueça o seu povo e a casa paterna. Salmos 45, versículo 10. A grande tribulação. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Diz a Bíblia em Isaías 26:20 que o povo de Deus vai entrar nos seus quartos, trancar as portas e esconder-se por um momento, até que a ira divina haja passado. João 3,36 afirma que todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo afirma que o homem no seu estado de pecado, que anda nos desejos da carne, fazendo a vontade desta e de seus pensamentos, é merecedor da ira divina, capítulo 2, versículo 3. E mais adiante adverte que a ira de Deus virá sobre os que vivem na prática do pecado, capítulo 5, versículo 6. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, o mesmo apóstolo aos gentios nos exorta a aguardarmos dos céus a Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Em Apocalipse 6, 16 e 17, temos a revelação de que os perdidos vão pedir aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles, a fim de escondê-los da ira daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Ainda em Apocalipse 14, 10, lemos que os adoradores da besta e da sua imagem beberão do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. E serão ainda atormentados com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Mais adiante, João vê nos céus 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, nas quais se completa a ira de Deus, capítulo 15, versículo 1. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Capítulo 15, versículo 7. Em outra visão, 19:15, João descreve Jesus como vitorioso cavaleiro de cuja boca saía uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Outros textos bíblicos falam da ira divina manifestada contra os que rejeitam o Messias, os quais serão confundidos pelo furor de Deus, Salmo 2:5. Através de Miqueias 5:15,
Deus avisa que com ira e indignação se vingará das nações que não lhe obedeceram. E por meio de Isaías 34:2, o Senhor revela sua indignação contra todas as nações, afirmando que a sua ira está sobre todos os exércitos delas. A Bíblia também fala desse tempo de tribulação como o dia da vingança de Deus contra todos os povos da terra, inclusive Israel, que será profundamente ferido. Mas esse também será um tempo de divina retribuição em defesa da causa de Sião, que será salvo. Isaías 34:8, 35:4 e 61:2. Jeremias fala desse tempo como um dia terrível e sem comparação, pois será um tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Capítulo 30, versículo 7. Daniel, referindo-se a esse mesmo tempo, diz que se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos de Israel, e que haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, diz o profeta, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Capítulo 12, versículo 1. Oséias e Isaías falam desse tempo como a época em que Israel será uma nação ferida, mas cuja ferida será curada. Oséias 6, 1 e 2, e Isaías 30, versículo 26. Nestas duas passagens temos uma sequência de eventos que precedem o milênio e que em parte já se cumpriu. Tivemos o despedaçamento da nação no início da era cristã, em consequência das guerras da Judéia de 67 a 70 e de 132 a 135. E estamos vivendo em pleno tempo da cura desse despedaçamento, quando o povo israelita regressa à sua antiga pátria depois de quase 2 milênios. A ferida da nação israelense se dará somente após o rapto da igreja. Será um tempo de trevas e tristeza. Joel fala desse tempo como um dia de trevas e de escuridão, de nuvens e negridão. A linguagem do profeta indica a batalha do Armagedon, quando Israel verá a aproximação de um exército tão grande e tão poderoso como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Capítulo 2, versículo 2. O apóstolo Paulo se refere a esse dia que se abaterá sobre o mundo perdido como um dia de trevas, salientando que os salvos não são da noite nem das trevas, mas são filhos da luz e filhos do dia. Portanto, exorta o apóstolo, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. 1 aos Tessalonicenses 5, 4 a 6. Sofonias, o profeta do grande dia do Senhor, adverte que esse dia será tão amargo que até os guerreiros gritarão. Será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Capítulo 1, versículos 14 a 16. O mesmo profeta registra a palavra do Senhor para esse tempo. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Versículos 17 e 18. O último profeta do Antigo Testamento fala desse período de tribulação como de um dia ardente como fornalha, em que todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, pois aquele dia teará fogo neles, de sorte que não sobrará nem raiz ou galho algum. Leia Malaquias 4:1.
Jesus referiu-se a esse tempo de aflição como sendo incomparável, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Mateus 24, 21. E mais adiante, na carta à igreja de Filadélfia, ele se refere a esse tempo como a hora da provação que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. O último livro da Bíblia faz referência a esse dia da ira como o tempo da grande tribulação, 7:14, como o tempo em que Deus destruirá os que destroem a terra, 11:18, e também como o tempo em que a primeira besta guerreará contra os santos e os vencerá, capítulo 13, versículo 7. A igreja e a tribulação. Deus purifica os crentes não através do fogo da sua ira, mas através do sangue de Jesus. O argumento do arrebatamento parcial afirma: como parte da igreja não está preparada para o arrebatamento, subirão com Cristo apenas os crentes ressuscitados e os que estiverem realmente prontos. Os outros terão de passar pela tribulação a fim de serem provados e purificados mediante grandes sofrimentos. Esse ensino parece ter sido influenciado pela doutrina católica do purgatório, segundo a qual o sofrimento pode purgar pecados. A Bíblia, porém, afirma que só Cristo remove os pecados. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Hebreus 10:17. O argumento do arrebatamento parcial perde a sua força também quando consideramos a igreja como corpo de Cristo. A Bíblia afirma em 1 Coríntios 12, 13 e 20 que todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, pois há muitos membros, mas um só corpo, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O mesmo apóstolo Paulo afirma em Efésios 5:27 que Jesus vai apresentar a igreja a si mesmo como uma noiva gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A figura de uma noiva perfeita rejeita a hipótese de um rapto parcial. Que noivo gostaria de receber uma noiva incompleta? O pós-tribulacionismo. O argumento pós-tribulacionista não leva em conta os dois sentidos de tribulação na Bíblia. Jesus falou em sofrimento como consequência do ódio do mundo, João 15, 18, 19, primeiramente contra o próprio Cristo e depois contra os seus discípulos. A razão por que o mundo nos odeia é que estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia, disse Jesus. Mais adiante, disse Jesus que tivéssemos ânimo em meio às aflições deste mundo, porque ele venceu o mundo, João 16:33. Outras passagens citadas pelos que defendem essa hipótese são Apocalipse 7:14, que fala dos que vieram da grande tribulação, e 1 Coríntios 15:52, onde lemos que o rapto ocorrerá ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A tribulação, como consequência da nossa fé, nada tem que ver com a manifestação da ira divina destinada aos incrédulos. É nesse sentido que o apóstolo São Paulo afirma que nós também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Romanos 5:3.
Portanto, o sofrimento resultante da fúria satânica contra nós, dentro dos limites da permissão divina, só pode fortalecer a nossa fé e nos levar à maturidade espiritual, pois Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. É nesse sentido que o apóstolo Paulo afirma mais adiante na mesma carta aos Romanos que somos mais do que vencedores em todas estas coisas: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. 8, 35 a 37. O outro sentido em que a palavra tribulação é usada na Bíblia é que se refere de fato a um período distinto de castigo, quando a ira divina será derramada sobre a terra. Os salvos não estão debaixo da ira divina. Todos os que creram em Cristo e estão firmados nele estão debaixo da graça e não da ira, pois esta ira divina Jesus a recebeu em nosso lugar na cruz. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Deus purifica os crentes não por meio do fogo da sua ira, mas através do sangue de Jesus. Diz a Bíblia que se andarmos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, e que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 7 e 9. A multidão dos salvos de Apocalipse 7,14 não é a igreja. As distinções são diversas, como podemos ver a seguir. Em primeiro lugar, há distinção entre judeus e gentios, ao passo que na igreja não existe tal distinção. Em Jesus, judeus e não judeus constituem um só povo, pois foi destruída a barreira de separação que havia antes. Efésios 2,14. Em segundo lugar, esses salvos não são coroados, enquanto que a igreja o é. Os 24 anciãos coroados, vestidos de branco e assentados em 24 tronos, representam os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 4:4. Em terceiro lugar, em Apocalipse 7,15, vemos referência a dia e noite, ao passo que no céu não haverá mais noite. Apocalipse 22,5. Os santos na glória não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Em quarto lugar, servem no templo, versículo 15, o que é outro sinal de que pertencem à terra e não ao céu. A igreja glorificada não servirá no templo, pois ela mesma será o templo do Senhor. Se o somos aqui e agora, muito mais o seremos na era vindoura de incorruptibilidade e de imortalidade. João 2,21, 1 Coríntios 3,17, 6,19, 12, 13, 27. Em último lugar, sombra ou templo indicam a terra, versículo 15. Os anciãos e as criaturas viventes do capítulo 5 não tomam parte no louvor. Fome, sede, sol falam de condições terrenas. Há que considerar ainda a presença do número 4, que é favorito nesse capítulo. Menciona-se 4 anjos, 4 ângulos, 4 ventos. Versículo 1. 144 mil selados, ou seja, 4 vezes 3.600. Versículo 4. A grande multidão é classificada em 4 grupos distintos: nações, tribos, povos e línguas. Versículo 9. Há ainda 4 seres viventes, versículo 11, e a menção de que 4 bênçãos serão dadas aos redimidos: não terão fome, sede, o sol não cairá sobre eles, nem calor algum. Versículo 16. O número 4 relaciona-se sempre com os mistérios de Deus em relação à terra.
No Éden havia 4 rios, Gênesis 2:10, e no mobiliário do tabernáculo esse número aparece cerca de uma dezena de vezes. Há 4 reinos mundiais simbolizados por 4 animais, e há 4 metais diferentes na profecia do capítulo 2 de Daniel. Esses fatos e muitos outros reforçam o argumento de que os salvos no período de tribulação não são a igreja. Quem serão então esses convertidos? Serão aqueles que acolherem o testemunho dos missionários israelitas e se converterem. Serão chamados de ovelhas em contraste com os bodes, conforme Mateus 25:33, onde lemos que o Senhor Jesus colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Em nenhum lugar da Bíblia é dito que eles entrarão no céu. Esses convertidos serão no milênio como os levitas do Antigo Testamento, que haviam servido ao sacerdócio. O apóstolo Pedro se dirige a todos os crentes, chamando-os de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Scofield é da mesma opinião. Estes não pertencem ao sacerdócio, à igreja, com o qual parecem ter uma relação semelhante à dos levitas com os sacerdotes debaixo do pacto mosaico. Assim como no tempo da vigência da lei mosaica havia 4 grupos distintos de povos, assim também ocorrerá no milênio. Os sacerdotes tipificam a igreja, os levitas tipificam os convertidos no período de tribulação e os santos do Antigo Testamento. O restante da nação de Israel tipificava todo Israel que se converterá por ocasião do retorno de Cristo, e os gentios em geral tipificavam as nações que participarão do reino milenial. O duplo significado das trombetas. Os que argumentam que a igreja passará por todo o período de tribulação se servem da expressão última trombeta de 1 Coríntios 15:52, alegando que essa trombeta anuncia o fim da tribulação e o início do reinado de Cristo no milênio, conforme Apocalipse 11:15. Mas as profecias também soavam em Israel com finalidade totalmente oposta, que era a de reunir o povo de Deus para o culto ou para a defesa militar. Nesse sentido, o soar da trombeta para a igreja significa que estaremos reunidos para sempre com o Senhor, conforme 1 Tessalonicenses 4:17. Há ainda o argumento da meia tribulação, que é bem parecido com o anterior, que diz respeito à necessidade de se preparar para o arrebatamento sob o governo do ditador mundial e do anticristo. Os que defendem essa hipótese afirmam que a tribulação propriamente dita tem a duração de apenas 3 anos e meio. De fato, a última metade da semana de tribulação será de sofrimento muito mais intenso do que a primeira parte, mas isso não quer dizer que todo o período não seja de juízo divino. O dia da vingança do nosso Deus, conforme profetizou Isaías, capítulo 61, versículo 2, cobre todo o período de 7 anos.